Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, e que Deus os abençoe grandemente a todos, e nesta noite Deus nos fale diretamente ao coração, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quero ler em São Mateus, capítulo 16, versículos 24 ao 28, a Escritura que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nosso tema é o mistério do reino de Deus vindo em poder e glória. Podem sentar, queiram ter a bondade. A vinda do reino de Deus vindo em poder e glória. Cristo falou da vinda do reino de Deus em diferentes ocasiões e nos mostrou na visão do Monte da Transfiguração a ordem da vinda do reino de Deus. E aí ele nos mostra que há uma ordem para a vinda do reino de Deus. Ele disse: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem vindo no seu reino. E no capítulo 17 de São Mateus, versículo 1 em diante, de 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto, estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Aqui, Cristo nos mostra a ordem da vinda do Filho do Homem no reino do seu Pai. Encontramos que nesta passagem aparecem Moisés e Elias, estes 2 profetas, falando com Jesus Cristo sobre a partida de Cristo a Jerusalém. E isto é muito importante, já que Moisés tinha partido
E também Elias tinha ido em um carro de fogo e agora aparecem no monte da transfiguração. Isto é algo muito importante, porque nesta cena do monte da transfiguração, sendo isto uma visão, é a visão da segunda vinda de Cristo com seus anjos na vinda do reino de Deus, vindo em seu reino com poder e glória. Nesta visão estão os elementos que correspondem à vinda do Filho do Homem em seu reino. Tudo está aqui representado para a manifestação do Senhor em seu reino com poder e grande glória. E agora vejam vocês que para a vinda do reino de Deus e o Filho do Homem vindo em seu reino, tem que estar Moisés e Elias. E agora, sendo que isso é uma visão, e consequentemente aparecem aqui os profetas Moisés e Elias, e em Zacarias nos diz que as duas oliveiras, que são as duas árvores de oliveira, as duas oliveiras e as duas ramas de oliveira são os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. E em Apocalipse aparecem os ministérios das duas oliveiras, Apocalipse capítulo 11, e vejam, isto é, para ser manifestado no último dia, na vinda do reino de Deus. E agora, vimos que o ministério de Elias esteve manifestado em Elias Tisbita, foi o Espírito de Cristo em Elias Tisbita manifestando este ministério, depois esteve pela segunda ocasião o Espírito ministerial de Elias, ou seja, o ministério de Elias novamente na terra, e consequentemente essa manifestação do ministério de Elias na terra pela segunda vez se chamava Elias, essa manifestação, mas o véu de carne se chamou Eliseu. Mas ele era o segundo Elias. Depois, encontramos que as palavras dos filhos dos profetas dão testemunho que o espírito de Elias estava sobre Eliseu quando abriu o Jordão, e os filhos dos profetas viram Eliseu abrindo o Jordão com o manto de Elias e passando em seco. Eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Depois, a terceira ocasião em que o espírito de Elias repousou em outro homem foi em João Batista. Vejam que quando vem o ministério de Elias, quando vem Elias de novo, o véu de carne, onde se manifesta esse ministério, é outro véu de carne sempre. Assim é quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado. E agora, vejam vocês como, quando chegamos a João Batista, encontramos novamente Elias sobre a terra e se chama João Batista. Mas, literalmente, ele não é Elias, mas o ministério que está nele, sim, é Elias. É o espírito ministerial de Elias, é o ministério de Elias sendo operado pelo Espírito de Cristo, o qual estava em Elias Tisbita, depois esteve em Eliseu e depois esteve em João Batista. E depois encontramos a Elias, precursando a primeira vinda de Cristo e dizendo ao povo hebreu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as pessoas diziam, naquele tempo, nós estamos esperando Elias. Mas vejam, Elias estava na terra, mas o véu de carne se chamava João, mas o ministério que estava em João Batista era o ministério de Elias. Esse é o mistério para quando Deus promete enviar um profeta que já tinha enviado no passado e promete enviá-lo de novo para ministrar
é outro profeta com o ministério daquele profeta que veio no passado. E com o mesmo Espírito de Cristo que esteve naquele profeta. E agora, em São Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 11, vejam vocês, diz: os discípulos o interrogaram a Jesus: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Vem, eles estavam esperando Elias. E depois de Elias, pois tinha que vir o Messias, Cristo. Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui está falando de um Elias que virá para o futuro. Mas diz: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que tinha falado de João Batista. Cristo também tinha dito aos seus discípulos, em São Mateus capítulo 4, capítulo 11, corrija o versículo 14, diz, falando de João Batista, e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Jesus identificou João Batista como Elias, que viria para precursar a primeira vinda de Cristo. E vejam como tudo se cumpriu em forma simples. E apareceu depois de Elias, apareceu o Messias, apareceu Jesus, o Filho da Virgem, o Rei de Israel, quem se sentará no trono de Davi. Mas vejam, apareceu numa forma tão humilde, tão simples, como um jovem carpinteiro de Nazaré. Quem ia estar esperando? Um rei. E que esse rei fosse um carpinteiro? Eles estavam esperando um rei, e o rei veio na forma de um profeta e na forma de um carpinteiro com ofício de carpinteiro, em uma forma simples. Porque quando Deus promete algo grande, o cumpre em forma simples. E agora, vejam vocês como, para o último dia, também está prometido que virá Elias precursando a segunda vinda de Cristo. E Elias precursando a segunda vinda de Cristo estará na terra e o que haverá nessa vinda de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo, é somente um profeta com o ministério de Elias manifestado nele. Isso é a vinda de Elias no último dia, para se cumprir assim o que está prometido. E a vindicação final de que esse profeta é verdadeiramente Elias, o Elias que viria precursando a vinda do Messias. Sabem vocês qual é? É o cumprimento da vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem em seu reino, para assim testificar também que o Elias que viria preparando o caminho já veio. Se não se cumpre essa promessa, o que acontece? Pois então, não era Elias, o Elias que viria, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham. Assim que vejam vocês o importante que é a vinda do Filho do Homem em seu reino, a vinda do reino de Deus vindo em poder e glória, onde o Filho do Homem
está prometido para ser manifestado no último dia. Agora vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo com relação à vinda do reino de Deus. No livro de citações, fazendo referência ao livro das eras, diz assim: Mateus 17, está lendo nosso irmão Branham. Depois de 6 dias, tomou consigo Jesus, Pedro, Santiago e João, em um monte alto ou numa montanha alta, em particular, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus, diz aqui a montanha, mas o melhor foi Jesus que os levou. Aqui o corrige, ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestes brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem? Agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos pais, ou dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus ouviu aqui, os apóstolos viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que viram, o que era? Elias. Depois, Moisés. Israel voltando para lá. Os guardadores da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Vê a ordem da sua vinda? Agora vejam como, no corpo místico de Cristo, ele esteve atuando de era em era. Enviou seus diferentes mensageiros, e como sétimo anjo mensageiro para a sua sétima era, da igreja gentia, a era de Laodiceia, Cristo envia o reverendo William Marion Branham com o espírito e virtude de Elias e precursor da segunda vinda de Cristo. E assim como se manifestou nos mensageiros anteriores, se manifesta no reverendo William Marion Branham e fala por meio dele. E assim como chamou seus escolhidos em eras anteriores, chame junto os seus escolhidos na sétima etapa ou era da igreja gentia. E depois se vai o mensageiro da sétima era da igreja gentia, o precursor da segunda vinda de Cristo. E o que nos resta? A nós, para o último dia, nos resta a era da pedra angular. Nos resta essa etapa que tem que ser cumprida neste último dia, onde Cristo vem, manifestado em seu anjo mensageiro, e onde chame junto os seus escolhidos, e nos revela o mistério da sua vinda, o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, a era da pedra angular e dispensação do reino, assim como o mistério em cada era, foi a manifestação de Cristo em cada era por meio do mensageiro de cada era. E o mistério da primeira vinda de Cristo foi a manifestação de Deus em toda a sua plenitude na pessoa do jovem carpinteiro Jesus de Nazaré.
E agora, para o último dia estará Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer, e aí estará Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestando os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. E aí se cumpre a ordem da vinda do Senhor, porque aparecem os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. E aí aparece Cristo com seu rosto como o sol. Recordem que estes são os símbolos que têm que ser cumpridos. O sol representa Cristo, porque o sol é o astro-rei e Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O sol representa aqui a segunda vinda de Cristo. E seu rosto como sol representa Cristo em sua segunda vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso é que Malaquias capítulo 4, versículo 2 nos diz: mas a vós os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Aqui temos a promessa da vinda do sol de justiça, do nascimento do sol de justiça, que não é outra coisa a não ser a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá. O leão também representa Cristo em sua segunda vinda, porque o leão é o rei dos animais, e Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora vejam como seu rosto como o sol é a segunda vinda de Cristo sendo cumprida na terra. Cristo em sua segunda vinda, velando-se e se revelando no último dia na era da pedra angular, em sua manifestação final como Rei, é estar vendo Cristo com o seu rosto como o sol. No ministério do último dia, ou seja, o ministério do sétimo milênio, que é o ministério de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, onde opera os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Aí temos a manifestação do Filho do Homem em seu reino, vindo em seu reino com poder e glória. Vem com o título de propriedade que é quem dá todo o poder e autoridade, porquanto é o título de propriedade dos céus e da terra. E ele pagou o preço da redenção de toda a criação. Portanto, ele é dono de toda a criação. Portanto, ele estabelecerá seu reino, seu glorioso reino milenial neste planeta Terra, no meio do povo hebreu, e desde aí governará sobre o planeta Terra completo. Ele, como filho de Davi, é o herdeiro ao trono de Davi. Ele, como filho de Abraão, é o herdeiro a todo o território da terra de Israel. Ele, como filho do homem, é o herdeiro ao reino do mundo inteiro. Ele é o rei do mundo inteiro, como filho do homem. Ou seja, que Cristo, como filho do homem, como profeta, a manifestação de Cristo em carne humana no último dia, vejam vocês, será a manifestação para a reclamação do reino não somente do povo hebreu, mas do mundo inteiro. E o mundo inteiro estará nos pés de ferro e de barro, onde o anticristo
estará no tempo final governando esse reino, mas Cristo fará sua reclamação e obterá o reino completo do mundo inteiro. E o reino do mundo, ou os reinos deste mundo, passarão a ser do nosso Senhor. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, nos diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que virás, porque tomaste o teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações, e então veio a tua ira. E o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no seu templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e grande chuva de pedras. Agora podemos ver aqui, na vinda do reino de Deus em poder e glória, todas as coisas que têm que ser cumpridas, porque a vinda do reino de Deus em glória, onde o Filho do Homem vem, encontramos que é para o estabelecimento do reino de Deus aqui, nessa terra. Por isso, Cristo pediu aos seus discípulos e a todo crente nele que orasse e sempre pedisse a vinda do reino de Deus. Venha teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, aqui na terra. E agora, temos aqui, nesta passagem, a promessa da vinda do reino de Deus. E para o estabelecimento do reino de Deus, encontramos na visão do Monte da Transfiguração que apareceram Moisés e Elias, falando com o Senhor. E ali o Senhor estava transformado, glorificado, com seu rosto como o sol. Por isso é que também em Apocalipse capítulo 1, encontramos o Filho do Homem com seu rosto como o sol. Diz o capítulo 1, versículo 16 diz: tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Agora vejam, nesta visão aqui, João vê o Filho do Homem como juiz de toda a terra. Ele o vê aqui, nessa passagem, com poder e glória. E aqui, todos estes atributos que são vistos no Filho do Homem serão manifestados, cumpridos aqui na terra, para que tenhamos um quadro claro do que estas coisas representam no cumprimento para o último dia. Vejamos o que diz o reverendo William Marion Branham com relação ao Filho do Homem e o Filho do Homem ser visto aqui nesta passagem. Vejamos.
Vamos ver no livro das 7 eras da Igreja Gentia. Vejamos aqui o que ele explica sobre o Filho do Homem com estes atributos que são vistos nele. Página 51 diz do livro das eras. Sim, ali está ele, de pé como juiz, com seus olhos flamejantes para dar juízo. O dia da misericórdia chegou ao seu fim. E encontramos em outros lugares onde aparece o Filho do Homem aqui para julgar. Vejam vocês, João viu este dia final. João o viu na visão do Apocalipse, viu tudo o que viria, e quando o viu, caiu como morto aos seus pés. Ele viu o dia do Senhor, foi transportado ao dia do Senhor, no qual escutou a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta e obteve, assim, João o apóstolo, a visão, todos estes símbolos do que estaria acontecendo no último dia. Agora vejam aqui, página 49 e 50 do livro das eras diz, aí está, Daniel viu com o cabelo branco, ele era o juiz que abriu os livros e julgava com eles. Daniel viu que vinha nas nuvens. E isso é exatamente o que João viu. Ambos viram exatamente igual. Eles viram o juiz com sua faixa de juízo ao redor dos seus ombros, puro e santo, cheio de sabedoria, completamente apto para julgar o mundo em justiça. Aleluia. Até o mundo entende este simbolismo, porque em tempos passados o juiz chegava e convocava a corte, e estando vestido com uma peruca branca e um manto longo que significava completa autoridade. Um manto desde o pescoço até os pés para dar justiça. Agora vejam como tudo o que é visto no Filho do Homem são simbolismos de coisas que estarão sendo cumpridas, manifestadas no último dia, na vinda do Filho do Homem. Em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, vejam, também nos mostra a vinda do Filho do Homem. Cristo nos diz, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isto mesmo é visto pelo apóstolo São João, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, quando diz, vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. É a vinda do Filho do Homem, é a vinda do Senhor. É
a vinda de Cristo para o último dia, e o sinal do Filho do Homem apareceria no céu. E, em 28 de fevereiro de 1963, apareceu uma nuvem misteriosa no céu, a qual somente tem uma explicação, a qual é dada pelo reverendo William Marion Branham no Livro dos Selos, página 469, diz: E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. E estavam numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Agora, este anjo, que era muito diferente dos demais, diz o reverendo William Marion Branham, que era quem tinha o 7º selo. E o 7º selo é a segunda vinda de Cristo. E assim como veio cada um desses anjos que estavam aí nessa nuvem, os quais eram os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia em acréscimo, outro anjo que era muito diferente dos demais. Para estes anjos mensageiros terem seus ministérios aqui na terra, tiveram que estar manifestados em carne humana. E depois de terminar seu ministério, o corpo de carne morreu e eles foram à 6ª dimensão e se reuniram com os eleitos de Deus, aos quais eles deram a palavra, na era que lhes correspondeu viver. E agora, para este anjo que era muito diferente dos demais, ter o ministério da segunda vinda de Cristo, cumprindo a segunda vinda de Cristo, tem que vir em carne humana manifestado no último dia. E esse é o ministério correspondente à era da pedra angular, o ministério de Cristo, assim como esteve em cada anjo mensageiro em cada era, na porção correspondente a cada era, pois foi Cristo quem ministrou por meio de cada mensageiro aqui no tempo final. Na era da pedra angular, é Cristo ministrando de novo por meio do seu anjo mensageiro no último dia. E esse é o anjo que era muito diferente dos demais. Jesus Cristo, anjo do pacto, vindo no último dia, o qual, em sua vinda, estará manifestado cumprindo o mistério do 7º selo e estará se manifestando por meio de carne humana, por meio do seu anjo mensageiro, e porquanto o Filho do Homem vem com seus anjos, e os seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados no ministério do anjo, que era muito diferente dos demais. Aí, Jesus Cristo, o Filho do Homem, o anjo que era muito diferente dos demais, vem manifestado em carne humana no último dia e manifesta os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Jesus pela segunda vez e de Elias pela quinta vez. Estes 3 grandes ministérios estará operando, o anjo que era muito diferente dos demais, os estará operando por meio de carne humana no último dia em seu anjo mensageiro. E aí estará o Filho do Homem, Jesus Cristo, anjo forte, manifestado no último dia, vindo com poder e glória em sua igreja, em seu reino, para
realizar a obra correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino, realizar sua obra de reclamação no último dia, para chamar e juntar os seus escolhidos e depois ressuscitar os santos do Novo Testamento que creram em Cristo como seu Salvador e receberam seu Espírito Santo, e depois transformar os escolhidos que estarão vivendo neste último dia e verão a ressurreição dos mortos em Cristo, os quais estarão vivendo na terra neste último dia e estarão vendo a vinda do anjo que era muito diferente dos demais. Estarão vendo a vinda do anjo forte que era muito diferente dos demais, vindo, se velando e se revelando por meio de carne humana através do seu anjo mensageiro. E aí estarão vendo o que? Estarão vendo a vinda do reino de Deus vindo em poder e glória. Quando nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui sobre a terra, 2000 anos atrás, perguntaram a ele quando viria o reino de Deus, e ele disse: o reino de Deus entre vós está. Por quê? Porque ali estava o Filho do Homem. E com a vinda do Filho do Homem no último dia manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, o reino de Deus, onde estará? Quando virá? Entre vós está. Novamente se repete as palavras de Cristo no último dia. O reino de Deus entre vós está. E agora, Cristo está realizando a obra correspondente ao último dia para o estabelecimento do seu reino. Porque o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, realiza a introdução ao milênio. Vejam aqui, nas páginas 464 e 465 do Livro dos Selos, diz Deus por meio do reverendo William Marion Branham, diz, ao final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e ainda é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. Vejam todas as coisas que contém o sétimo selo. E na manifestação do sétimo selo, se realiza todo o programa divino correspondente ao sétimo selo. Ou seja, que o cumprimento ou manifestação do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem em seu reino, terá inúmeras manifestações onde estará cumprindo diferentes promessas que foram feitas por meio dos profetas. E agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda, aqui na página 474 e 475 do Livro dos Selos, diz: eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Está falando do que? Do sétimo selo. Eu não sei quem será, nem o que vai acontecer. Não sei. Somente sei que estes 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este ministério, pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra de Deus, serviu de fundamento. Se assim for, então os estarei deixando para sempre.
Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Do que está falando? De outra pessoa. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E, ainda se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de ver, de olhar e ver o que é. Ouvi, se abrir até onde eu vi. Agora vejam vocês como ele usa as mesmas palavras de João Batista quando disseram sobre Jesus: olhe, aquele do qual tu deste testemunho, agora a ele segue mais pessoas que a ti e batiza mais pessoas que tu. Ele disse: a ele convém crescer e a mim minguar. João, vejam vocês, era a luz da tarde da dispensação da lei. Mas agora temos Jesus como a luz do mundo. A luz de uma nova dispensação, de um novo dia dispensacional que estava começando ali. E sendo a luz de um novo dia dispensacional que estava começando ali, encontramos que assim como a luz da tarde de um dia convém ir minguando, diminuindo, mas a luz da manhã, ao sol da manhã convém ir o quê? Crescendo, subindo. E assim é no espiritual, e estava se cumprindo em João Batista e em Jesus. E agora aqui o reverendo William Marion Branham, sendo que ele é a manifestação de Cristo para a sétima era da Igreja Gentia, onde Cristo está resplandecendo, iluminando, como a luz da tarde convém ir minguando, diminuindo. Assim como aconteceu a João. E depois, vejam vocês, ao precursado ia minguando, mas o precursor ia minguando, mas o precursado ia crescendo, porque o precursado é a luz de um novo dia dispensacional. E o precursor é a luz de uma era, não de uma dispensação, mas de uma era que está decaindo e está terminando. E a luz de Cristo manifestada por meio do precursor vai minguando, vai desaparecendo para quê? Para que a luz do precursado vá aumentando e se cumpra o que o precursor disse que viria depois dele. E assim é com o precursor João Batista, 2000 anos atrás, que foi minguando, e o precursado Jesus foi crescendo. E o precursado para a segunda vinda de Cristo, o reverendo William Marion Branham, disse que ele ia minguando. Para quê? Para dar lugar à luz de um novo dia dispensacional que iria crescendo. Iria crescendo de etapa em etapa, iria crescendo até chegar a ser a luz perfeita de um novo dia dispensacional, até iluminar tudo o que tem que iluminar nesse novo dia dispensacional. E isso é a segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, com poder e glória em seu reino. A vinda do Filho do Homem com poder e glória em seu reino é a vinda do precursado. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo no último dia. E se velando, e se revelando através de carne humana. Na mensagem dos selos, em espanhol, na página 277, o precursor da segunda vinda de Cristo disse, orando, numa parte da oração diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus.
Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? O Espírito Santo. E agora, a vinda do cavaleiro nesse cavalo branco do Apocalipse, que será para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o que significava para o precursor da segunda vinda de Cristo? A página 256, vamos ver o que significa a vinda do cavaleiro branco de Apocalipse, capítulo 19. E vamos ver o que significa também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz, página 256 do livro dos selos, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 21, para ser cumprido aqui na terra no último dia. E agora, vejam como o mistério da vinda do reino de Deus em poder é a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, vindo em e a sua igreja no último dia. E isso é a palavra, o Verbo, o Espírito Santo vindo em carne humana e se manifestando no meio da sua igreja. E quando Deus promete algo grande, o cumpre em forma simples. Depois das 7 manifestações dos 7 anjos mensageiros, das 7 eras da igreja gentia, a próxima manifestação prometida de Cristo, através de carne humana, a encontramos no cumprimento do ministério das 2 oliveiras, dos 2 ungidos, no tempo do cumprimento de Moisés e Elias. Diz que aí vem a palavra encarnada. Agora, antes de se cumprir a grande tribulação, antes disso, a palavra Cristo, o Verbo estará aqui na terra, manifestado em carne humana no meio da sua igreja gentia. Diz, na página 57 do livro dos selos, em espanhol diz, e vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Está citando o Apocalipse capítulo 10. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus porque a igreja chegou ao seu fim. O anjo do pacto vem para os judeus, vem aos judeus. Bem, agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Agora vejam que vem, ele é o mensageiro a Israel. Agora, recordam o anjo do pacto? Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é o mensageiro e ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Quem vem por sua igreja? O anjo do pacto, o anjo do Senhor. Este anjo, em Apocalipse capítulo 10, vestido ou rodeado de uma nuvem, envolvido em uma nuvem, vem por sua igreja. E ele é o mensageiro a Israel. E para ele vir à sua igreja, e para depois vir ao povo hebreu, ou depois ir ao povo hebreu, ele tem que vir manifestado no último dia em carne humana, se velar em carne humana e se revelar através de carne humana, através do anjo do Senhor Jesus Cristo, para poder cumprir
esta promessa e estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo manifestado através do seu anjo mensageiro, cumprindo suas promessas para este tempo final. Agora, vejam vocês, como também no livro dos selos, na página 131, nos diz o reverendo William Marion Branham, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério, ele vem cavalgando, tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso, tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome, a não ser ele mesmo. E o que é que mudará esta igreja? A vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. E vem com um nome, o quê? Um nome novo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos, leio novamente, e os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, ou seguiam em cavalos brancos vestidos de linho muito fino, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali vem o Messias, ali é onde está. Agora, vimos o que trará mudança para a igreja do Senhor, o que é que ocasionará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Vimos que a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia receberá Cristo em sua segunda vinda com seus anjos e receberá fé para ser transformado e raptado, ou seja, a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Receberá a revelação da vinda do anjo forte vindo à terra. Receberá a revelação do cavaleiro e do cavalo branco vindo à terra. Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem, como disse o precursor da segunda vinda de Cristo. E assim a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino terá a revelação da segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem em seu reino, conforme as promessas correspondentes ao último dia. Mas tudo isso será tão simples que algumas pessoas dirão: mas o que nós estamos esperando é algo grande. Mas sempre quando Deus prometeu algo grande para o seu povo, o cumpre em forma simples. E sempre encontraremos que o grande é a manifestação de Deus, ou seja, é Deus sendo manifestado. E o simples é sempre o véu de carne através do qual Deus se manifesta. Vejam vocês, a primeira vinda de Cristo, um evento tão grande como tinha sido prometido, se cumpriu em um véu de carne simples, um jovem carpinteiro, lá em Nazaré. E não tinham nas interpretações teológicas nada com relação a que a primeira vinda de Cristo se cumpriria em um jovem carpinteiro. Ninguém nem sequer imaginou que o Messias seria um jovem carpinteiro de Nazaré, no qual se cumpriria a promessa da primeira vinda do Messias.
em um operário da construção para honra dos operários da construção, se cumpriu a primeira vinda do Messias. Assim que, vejam vocês a forma tão simples em que se cumpriu a primeira vinda do Messias. E o que se a Deus quer cumprindo a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem no último dia, em carne humana, em um véu de carne, que seja também um operário da construção? Surpreenderia realmente a todos os teólogos, os deixaria cegos, porque isso nem sequer está nem no pensamento dos grandes teólogos, nem do cristianismo, nem do judaísmo. Ou seja, que passariam despercebido, ignorariam que a vinda do Messias, a vinda de Cristo, estaria cumprida no último dia. Porque Cristo estará nessa terra, Jesus Cristo em Espírito Santo estará nessa terra, manifestado no último dia, em carne humana e através de carne humana, nos revelando todas essas coisas, para que assim nós não passemos despercebidos sua vinda à sua igreja, porque sua vinda é para a sua igreja e em sua igreja no último dia. Não é o mundo quem tem a promessa, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo. Do mundo, Cristo disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Agora, o mundo também não o viu em sua primeira vinda. Mesmo que esteve aqui na terra em sua primeira vinda, nem a religião hebraica também não viu, nem o sumo sacerdote o viu. Mesmo que o estavam vendo o véu de carne, mas não viram Deus cumprindo sua primeira vinda na pessoa de Jesus. E o mundo também não verá sua segunda vinda, mesmo que estará aqui na terra, sendo cumprida através de carne humana, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas o anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas o instrumento de Cristo, o véu de carne, através do qual Cristo estará manifestado no cumprimento da sua vinda à sua igreja, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E vem com o livrinho aberto e a sua igreja dá a comer desse livrinho aberto, dando a mensagem do Evangelho do Reino. E a igreja de Jesus Cristo, comendo essa mensagem, estará comendo o livrinho que foi aberto no céu pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como Deus sempre cumpre suas promessas em forma simples, e as pessoas que não podem compreender tropeçam na simplicidade em que Deus cumpre estas promessas, porque tropeçam com o véu de carne que Deus usa no cumprimento do que Ele prometeu. Assim que, vejam vocês o porquê. Cristo disse em uma ocasião, e bem-aventurado quem não achar tropeço em mim. Porque sempre buscam e acham tropeço no véu de carne em que Deus cumpre o que Ele prometeu. Nesta noite vimos o mistério do reino de Deus vindo em poder e glória. É a vinda de Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto,
no último dia no meio da sua igreja gentia, se velando e se revelando por meio do seu anjo mensageiro e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E aí é onde tropeçarão algumas pessoas. Mas quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Ou seja, que esta é uma bênção prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não para o mundo, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma bênção prometida para serem chamados e juntados, escolhidos de Deus, em uma nova era e uma nova dispensação, e serem preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Portanto, quem tem que conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se velando e se revelando por meio de carne humana no último dia através do seu anjo mensageiro, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus. Em que era? Na era da pedra angular e dispensação do reino. Fora dessa era, não pode ser entendido o mistério da vinda de Cristo com seus anjos, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. É que as pessoas não compreendem que quando Deus promete que virá um profeta que já veio no passado, o que vem é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo em outro homem, operando esse ministério que esteve naquele profeta do passado. E assim é para este último dia, na vinda do Filho do Homem, com seus anjos, se manifestando no meio da sua igreja e revelando à sua igreja o mistério da sua vinda. Se é um mistério, pois não tinham descoberto, nem os teólogos. Não sabiam como seria o cumprimento dessa promessa. E quem esteve mais perto do cumprimento dessa promessa, o reverendo William Marion Branham, quando lhe correspondeu falar do cumprimento dessa promessa, disse que seria a vinda do Espírito Santo, do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Isso seria a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. A vinda de Jesus seria a palavra encarnada em um homem. E isso seria Emanuel. E agora, quando correspondeu explicar um pouquinho mais sobre o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, quando correspondeu explicar um pouco mais sobre o sétimo selo para ser cumprido, disse: eu não sei quem será. Como podia dizer, como dizia João Batista, eu não conhecia. Ou seja, antes de Jesus se apresentar para ser batizado por João Batista, João dizia, quando falava sobre o Messias que viria, e perguntavam: e quem é? Onde está? Eu não sei quem será. Mas quando o viu e viu o Espírito de Deus sobre ele, disse: este é aquele do qual eu dizia que atrás de mim viria um do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Eu não conhecia, ou seja, eu não sabia quem ele seria. Eu não sei quem seria, ou eu não sabia quem seria, mas agora sim sei quem é. E agora o reverendo William Marion Branham disse: eu não sei quem será. Porque ele, mesmo que viu em suas visões
o relacionado ao sétimo selo, ele pessoalmente não conhecia o que seria o cumprimento da vinda de Cristo em carne humana manifestado no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. Ele não conhecia essa parte. Ele não conheceu o anjo do Senhor Jesus Cristo, mesmo que o pôde ter visto, mesmo que o viu, mas ele não conheceu, assim como nós dizemos: eu conheço fulano de tal, vive em tal lugar, se chama assim, o nome completo dele é este, mede de altura tanto, pesa tantas libras, seu cabelo é de tal cor, seus olhos são de tal cor. Eu o conheço. Ele é meu amigo. Vê? Ele não conhecia nessa forma. Não sabia quem era. Não podia dizer. Esta manifestação do cavaleiro do cavalo branco, que é o verbo em carne humana, o verbo encarnado, isto eu não conheço, eu não conheço esse véu de carne, não sei quem será. Mas tinha que ser cumprida essa promessa. Vejam, quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se conseguirem esse homem, pois conseguirão o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Conseguirão Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Assim que o segredo, para poder ver, para poder conseguir a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, se requer conseguir o véu de carne. Saber quem é o véu de carne, onde essa promessa é cumprida. E se conseguirem esse véu de carne, então poderão dizer: eu sei quem seria. Eu sei quem seria. A carne, o véu de carne, onde estaria o verbo manifestado, onde estaria o cavaleiro do cavalo branco, onde estaria o Espírito Santo manifestado no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no cumprimento da vinda do reino de Deus vindo em poder e glória. E qualquer pessoa poderá dizer, como nos tempos passados, podiam dizer, viam um profeta e diziam: esse profeta não tem nenhum poder. Há vamos dizer, uma pedra gigante, esse profeta não a pode levantar, não tem força suficiente. É que o poder não é o poder de um homem. É o poder de Deus. Ele é quem tem poder, Deus, não o homem. E Ele é quem vem com poder e glória. Se o homem faz algo, se o homem fizer algo, pois é o homem. Mas se Deus é quem faz, aí está o poder de Deus. E o poder de Deus, pois é manifestado quando quer manifestá-lo. Quem? Deus. Não é o véu de carne quem tem poder, mas Deus é quem tem o poder. E é Ele quem opera na forma em que Ele deseja.
O véu de carne não tem nenhum poder, portanto, o véu de carne não tem nada para fazer, somente deixar ser usado por Deus, que é o poderoso, para que seja o poder de Deus que esteja manifestado na terra. Assim foi de era em era e de dispensação em dispensação, através de cada profeta mensageiro que Deus enviou. E assim é para este último dia. Estamos na etapa mais importante. E por que a etapa mais importante e não se vê milagres? Eu estou vendo milagres maiores do que os milagres físicos. Qualquer pessoa poderá dizer, eu não vejo que os cegos estão sendo curados. Deus usou o nosso irmão Branham e os cegos foram curados. Mas há uma cura maior nos olhos espirituais para poder ver as coisas espirituais. E um milagre no campo espiritual é maior que um milagre físico. Uma pessoa que é cega e lhe abrem os olhos, pois vê. As demais pessoas vê este mundo e vê todas as coisas físicas, coisas visíveis. Mas se uma pessoa está cega espiritualmente e lhe abre os olhos espirituais, vê o programa de Deus. Vê onde estamos no programa de Deus. E essa é uma bênção maior. Na República do Haiti, há um pastor cego e sua congregação é também um grupo de cegos. E, no entanto, esses cegos veem a mensagem de Deus correspondente a este último dia. Ou seja, que esses cegos estão vendo mais que milhões de pessoas que tendo olhos não veem o que Deus está realizando no seu programa neste último dia. Assim que o mais importante é ter vista espiritual, ter olhos espirituais para ver as coisas que Deus está realizando neste último dia e ter ouvidos espirituais para ouvir as coisas que Deus está falando neste último dia, as coisas que Ele prometeu para este tempo final. Agora, os cegos estão vendo ou não estão vendo? Estão vendo o programa de Deus e estão vendo a vinda do Filho do Homem em seu reino. Estão vendo a vinda do reino de Deus vindo em poder e glória. Até tendo seus olhos físicos impedidos de visão. Agora chegamos ao tempo final, onde quem tem ouvidos para ouvir, esses são ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Ouça o que o Espírito, Jesus Cristo em Espírito Santo diz à sua igreja neste último dia. É uma mensagem para todas as igrejas, é uma mensagem para todo o corpo místico de Cristo, é uma mensagem para o cristianismo completo, porque fala tanto a uns como a outros em cada etapa, em cada era. E neste tempo, Ele fala à raça humana completa. Chegamos ao tempo da vinda do reino de Deus com poder e em poder e glória. Vimos o mistério do reino de Deus vindo em poder e glória, como foi prometido para este último dia, onde estariam presentes Moisés, Elias e Jesus. Seus ministérios estariam presentes neste último dia, na vinda do reino de Deus em poder e glória. O mistério
do reino de Deus vindo em poder e glória. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite dando testemunho do mistério do reino de Deus vindo em poder e glória. Esta bênção, vejam vocês, de ver esse mistério, de compreender esse mistério, seria na América Latina e no Caribe aberto para todos os filhos e filhas de Deus. Porque a etapa na qual estamos neste último dia no corpo místico de Cristo corresponde à América Latina e ao Caribe. Assim como a etapa da primeira era corresponde à Ásia Menor. A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era ou etapa correspondem à Europa, e a sétima etapa ou era corresponde à América do Norte, e a era da pedra angular, a era oitava, ou representada no 8, porque o 8 representa infinito e eternidade, corresponde à América Latina e o Caribe. Assim que a América Latina e o Caribe têm a bênção para o último dia, para ver o mistério do reino de Deus vindo em poder e glória. E assim, ter um claro entendimento, uma clara revelação da vinda do reino de Deus com poder e glória, na vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, na vinda do reino de Deus com poder e glória, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve apareça até o último dos escolhidos e seja juntado e sejam ressuscitados os mortos em Cristo, e nós, os que vivemos, sejamos transformados e tenhamos um novo corpo e vamos à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas antes que Deus estremeça este mundo como nunca antes o fez e como Ele prometeu para este último dia. E todos vejam o poder do Filho do Homem manifestado no meio da sua igreja, conforme a como Cristo prometeu por meio dos seus profetas. E seja assim estremecido este mundo como nunca antes foi estremecido. E Deus tenha misericórdia da América Latina e do Caribe e permita entrar ao glorioso reino milenial de Cristo com seus habitantes. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e deixe novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa noite nossa parte, dando graças a Cristo por nos revelar o mistério do reino de Deus vindo em poder e glória. Conosco novamente, Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue abençoando a todos e passem todos muito boa noite.